Bom dia, segundo ano, como é que vocês estão? Passaram um bom final de semana? Hoje nós vamos dar continuidade em meios de transporte, ok? Nós falaremos um pouco sobre eles. Tia acabou não mandando a aula da semana passada, porém muitos que fizeram compreenderam pela informação que eu acabei passando pelo WhatsApp e conseguiram responder de acordo com o que o nosso livro está pedindo, de acordo com o entendimento. Então, de parabéns. Hoje, quem puder me acompanhar, a página que iremos estudar é a página 4, tá? Do livro de Geografia. E tia vai fazer uma breve leitura e vai poder fazer o comentário. Meios de transporte. As pessoas em seu dia a dia se deslocam de um lugar a outro. Os meios de transporte, como carro, motobicicleta, avião e trem, possibilitam que elas percorram maiores distâncias em menos tempo do que se fossem a pé. Os meios de transporte podem ser considerados aéreo, terrestre ou aquático. Vejamos alguns exemplos. Dá uma pausazinha. Vejam só. A partir do momento que foram sendo criados e desenvolvidos meios de transporte, a ideia era para que sempre fosse, o objetivo era para facilitar a vida do ser humano, né? Hoje sabemos que se você faz uma compra pela internet, um exemplo, precisa-se que esse objeto que você está comprando, papai, a mamãe ou o responsável, ele vai se deslocar de uma cidade para poder chegar até sua casa. E se ele vir de São Paulo, por exemplo, provavelmente esse objeto, esse utensílio, ele vai vir de avião, de repente vai parar no Recife ou em Maceió, um exemplo, e virá até a sua casa por meio de um transporte terrestre, que seria um carro, enfim, né? Então, tudo isso só aconteceu depois que houve a projeção dos transportes, a confecção, né? Lembrando que, a partir do momento que esses carros, esses meios de transporte foram construídos, a partir do momento que eles foram desenvolvidos, só pessoas com condições aquisitivas altas eram que podiam obter e tê-los, né? Sabemos disso. Nos dias atuais não é o caso. A grande maioria da população possui algum automóvel, algum meio de transporte, bicicleta, carro, enfim, né? Hoje em dia é super normal. E muito facilitador em nossas vidas. É 100% viável. Sem a existência de um meio de transporte, seria muito mais difícil termos todas essas facilidades, todas essas acomodações, né? As viagens ficariam muito maiores, porque seriam feitas de outra forma, ou talvez nem chegassem a ser concluídas, né? Porque as distâncias realmente são enormes. Enfim, então, nós aqui conhecemos 3 tipos interessantes de transporte. Aéreo, temos o terrestre e temos o aquático. Exatamente. Aéreo, terrestre e aquático. E aqui são alguns exemplos. Estes são alguns exemplos dos meios de transporte. Nós aqui vemos um veículo, o carro, vemos o aéreo, o avião e vemos o aquático, um navio. Observem. Eles se subdividem assim: terrestre, aéreo e aquático. Terrestre, porque está na terra, terreno. Aquático, porque vai estar em algum oceano. Aquático, porque vai estar num lago. Aquático, porque vai estar... enfim. E aéreo, logicamente, nós estamos falando de todos os tipos de transportes aéreos, helicópteros, aviões, entre outros subtipos de aviões, tá, gente? Então, vejamos. Meio de transporte terrestre. São meios de transportes terrestres, o carro, a motocicleta, a bicicleta, o caminhão. Eles utilizam as seguintes vias para se deslocar de um lugar para o outro. Vejamos. Além de ter os transportes terrestres, para que eles possam se deslocar, eles precisam de meios, tá? O meio que eu tô falando não é a gasolina, somente a gasolina ou de alguém que possa dirigir. Estou falando de percurso.
por onde esses meios de transporte irão se deslocar. Então, há estradas, certo? Essas estradas são asfaltadas ou não, rodovias, ok? Temos o trem, que também é outro meio de transporte terrestre, o metrô. O trem e o metrô, eles vão andar por trilhos. No caso do trem, nós veremos ele na parte superior, no plano superior. Mas se estamos falando de metrô, ele vai estar abaixo da terra, subterrâneo, certo? Então, são dois meios de transporte muito semelhantes, mas o trem na parte de cima, o metrô na parte de baixo, subterrâneo, certo? Ambos andarão por trilhos, ok? E tudo isso é necessário para que haja deslocamento. Não somente foram feitos os transportes por serem feitos, mas para que eles possam se deslocar, houve a necessidade de construções de espaço para que eles possam ir de um lugar para o outro. Sem o trilho, o trem não poderia andar. Ele vai descarrilhar, assim como o metrô, certo? Sem as estradas, não é possível um caminhão fazer um percurso. Não é possível fazer um bom transporte. Assim como as rodovias. É necessário que hajam para que possa ocorrer esse transporte e para que haja ocorrer com qualidade e com segurança. Meios de transporte aéreo, o nosso avião, né? Santos Dumont, que é o pai da aviação. São meios de transporte aéreo, o avião, o helicóptero, o balão, e se deslocam de um lugar para o outro no ar. Vejamos, o avião, diferentemente do balão, porque o balão ele precisa ser enchido com determinado gás, com calor, se não me engano é isso, um gás que faz com que ele encha, ele fica mantido aquela chama e ele faz a sua trajetória, né? É um meio de transporte, não é de uso habitual, é mais utilizado assim turisticamente em alguns países ou até mesmo no Brasil. Não é hábito nós sairmos de balão para um lado para o outro, mas o balão também é um meio de transporte. Nós temos o avião, que pode acomodar 20, 30 pessoas, 60, 70, 200 pessoas, depende do porte deste avião, certo? E nós temos o helicóptero. O helicóptero, que também é um meio de transporte, ele se torna até mais ágil, podendo ser mais ágil, dependendo da distância que possa ter de uma cidade para outra, né? E geralmente a gente observa muito imagens de avião, ou melhor, perdão, de helicóptero, principalmente em reportagens. Nas reportagens é o que mais a gente vê, a utilização de helicópteros com câmeras instaladas para averiguar algum acidente, para verificar alguma coisa que está se passando naquele momento. Eles chamam às vezes os links ao vivo e é por meio do helicóptero que fazem esses registros, né? E último, meio de transporte aquático. Vejamos, são meios de transporte aquático, a canoa, o barco, o navio, a lancha. Utilizam rios, lagos e mares para se deslocar de um lugar para o outro. Então, nós brasileiros, em especial em alguns rios, os mais famosos, como São Francisco, o Amazonas, eles fazem hábito, né, não somente nestes rios, mas em outros, fazem muito hábitos das embarcações, né, em especial, para se deslocarem, para ir para a escola, para poder ir ao comércio daquela cidade, enfim, é o que nós nos deparamos sempre. E as embarcações há diversos tamanhos, desde as mais simples como os barcos, até os navios como esse daqui é bem provável que seja um navio turístico, né, que faz exatamente aqueles pontos turísticos de uma cidade para outra, que agora eu esqueci o nome. Mas enfim, então, no momento, por enquanto, é só o que veremos. Só para que vocês conheçam e saibam por onde essas embarcações, por onde esses transportes, sejam eles quais forem aqui citados, fazem essa transição,
de lugar para o outro e quais são eles. Tia vai mandar a atividade que está relacionada com esta, tá bom? Vocês aguardem e na próxima aula a gente dá continuidade à página 5, tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido, mas se por acaso ficou alguma dúvida, me pergunta no privado, manda áudio, se for o caso você pode ligar até para tia no WhatsApp, para a gente poder tirar as dúvidas, fechado? Então por hoje é só, viu galerinha? Fiquem todos com Deus e tenham um bom início de semana. Até nossa próxima aula. Tchauzinho!